Olá, meus amigos. Estamos aqui para iniciar mais um Entreliçados, né? O nono, né? Nono Entreliçados? Nono. Muito bem. Estamos indo, vamos andando, caminhando adiante. Então estamos aqui do meu lado direito, José Vitor Macedo. Boa noite, boa tarde, bom dia. Bruno Paniago. Opa, errei. De novo. Nem foi por querer. Então tá de verde, o outro tá de verde. Eles são igual, já ia falar José Vitor de novo, pô. Matheus Pires. Boa noite, meu povo. E o nosso entreliçado, Flávio Henrique Sena Augusto. Ele que é administrador de condomínios há mais de 20 anos, né, Flávio? É isso aí. E hoje administra o condomínio Terras de Toscana, em Jataí. E nós vamos ouvir um pouco aí das experiências que ele vive com esse povo da obra, que lá é um canteiro de obras, né? Canteiro de guerra. Cheio de guerras, cheio de problemas e polêmicas. Vamos Faz conversar parte. um pouco com ele aí. Boa noite. Boa noite, é uma grande satisfação estar participando aqui do Entreliçados. Parabéns pela iniciativa de vocês. E é uma satisfação muito grande estar aqui junto e tentar colaborar de certa forma aí com esse Entreliçados aí em questão de obra. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Flávio, vai lá. Você ia falar alguma coisa? Não, pode ir. Pode ir. O Matheus tá esquecendo, né? O quê? Você não sabe. Não, dá cedo ainda. Ele tá em débito, né? Você tá em Tá débito cedo, em tá vários cedo, episódios. Não vai esquecer inclusive. não, pode ficar tranquilo. Espera. Ô Flávio, conta pra nós aí como é que você veio parar nesse mundo aí dos condomínios, nas questões de obras, né? Você que mexe com essa parte, aí explica como é que é as suas funções e e como é que você Lida a sua com formação e como é que Ok. você foi há tanto tempo você tá nesse ramo. Né? Olha, é até interessante. Eu sou bacharel em administração de empresas, tenho meu MBA em gestão de negócios, controladoria e finanças corporativas pelo IPOG. Né, eu fiz o curso quando eu fui entrar nessa área de administração de condomínios e uma das principais questões é a segurança. E eu não entendia nada de segurança, né? É o que o povo das mais empresas. quer no condomínio, né? Segurança. Essa percepção de segurança que você precisa ter. Né? E demonstrar isso também para quem contrata, né? Os serviços que tem nos condomínios. Né? Então, eu fiz o curso de formação de vigilante, até mesmo com extensão para valores. Para ter noção do que seria, né, o aspecto segurança. E tive um apoio muito grande de parceiros, de amigos que trabalham nessa área, né, nessa área de segurança, empresas de know-how. Então, o meu berço foi Goiânia, né, os condomínios horizontais de Goiânia. Eu comecei em 2001 nessa área. Eu fui administrar o complexo chamado Cidade Empresarial. É um complexo que fica em Aparecida de Goiânia, na divisa, ali entre a Rio Verde, né? Você atravessou Rio Verde e Aparecida de Goiânia, atravessou Goiânia. Né? Então, foi uma oportunidade maravilhosa que eu tive. Né? E era um condomínio fechado de empresas, de micro, pequeno, médio e grande porte. Né? Então, lá tinha prédios verticais com L ponto. Então, eu comecei em 2001 nessa área. E saí em 2013, né? 12 anos depois. 12 anos, 7 meses e 21 dias. 12 anos nesse mesmo condomínio. Nesse mesmo condomínio. Então, só te interromper, esse condomínio aí, ele era, você falou que é um mix de pequeno, médio e grande porte. Isso. Só que era tudo, ou era dividido? Por exemplo, lá tem vários prédios
né? Então tem condomínios. Era as empresas, ele tá falando. Isso, empresas. As empresas se juntou Isso. Não, que se instalavam lá. É porque é um condomínio misto, residencial e comercial, né? Perfeito, isso. E aí a parte comercial englobava várias empresas, de pequena a muito grande. Entendi errado. Restaurantes, banco, agências bancárias. E depois outras empresas foram aparecendo. Uma experiência maravilhosa. Né? Conheci grandes empresários, aprimorei também, né, as minhas habilidades. E para você ter ideia, era mais de 2.000 pessoas trabalhando. Se eu somar todos os funcionários de todas as empresas, mais de 2.000 funcionários, muito mais. Né? Só que a rotatividade gerava por mais de 5.000 pessoas dia, né? Muito mais. Né? Hoje deve estar mais de 10.000 pessoas dias, né? A movimentação. Na minha época, quando eu saí, estava quase chegando a isso. A mais de 10.000 movimentações de entrada e saída todos os dias. Né? Além de, dentro da cidade empresarial, ter um L ponto também. Né? Então, o fator segurança era... Você tinha primordial, né? Primordial. Todas essas entradas com segurança não deve ser fácil. Né? Rapaz, às vezes, tinha situações até engraçadas. Tinha situações que marido, né, de às vezes funcionários, né, ia lá na portaria, olha, eu tenho que ir lá, infelizmente, né, a minha esposa tem um namorado aqui, pulou a cerca, aí a segurança tinha que agir para não deixar a pessoa fazer nada de ruim, né? E como esse condomínio tinha tanto comércio como residência, como é que era essa interação? Residência, desculpa ter atrapalhado, mas residência não tinha. Até 2012, na minha época que eu saí de lá, 2013. Então não tinha residências. Cidade empresarial, né? Então, só empresas. E eram em média quantas empresas assim? Quando eu saí, tinha 322 empresas. Dentro daquele aspecto que eu te falei. Micro, pequena, média e grande porte. Né? Subdividido. E era de nichos totalmente diferentes? A maioria de tecnologia. Né? Tecnologia, laboratórios, um grande laboratório, né, que tem lá dentro, acho que de nefrologia, de análises clínicas, né? E também pessoal autônomo, né? Escritórios de contabilidade, advogados, né? E construtoras, né? E grandes construtoras. Garantir a segurança disso daí é muito difícil, Flávio, porque no condomínio de residência é os moradores e um ou outro visitante, né? Agora de empresa toda hora cliente, toda hora muda de funcionário as empresas, né? Sim. Contrata uns, demite outros. Quando vê o que já está demitido, quer entrar lá para bater no patrão que demitiu ele. Mas acontece. Acontece. O que já aconteceu nesse de comércio assim, de engraçado, de treta lá. Engraçado é hoje, né? Na hora que viveu lá, depois que passa. Né? Rapaz, o dia engraçado que aconteceu foi isso que eu te falei, né? O marido, ele descobre que a esposa está traindo com um colega de trabalho, aí vai querer tirar satisfação. Isso. Aí você tem que dar um antipsicólogo, né? Aí a sua equipe tem que estar preparada. Né? Mas eu tive grandes profissionais do meu lado. Né? Agradeço demais. Virou um irmão, né? Que é o Sargento Medeiros, que fora do horário de trabalho dele, ele prestava serviços, né? Nessa área de consultoria empresarial para nós, e foi um grande parceiro, um grande irmão, que 50% do meu sucesso profissional eu devo a ele, né? De coração. Ô, Flávio, Um abraço, Medeirinho. Né? Um abraço de coração, tá? E o senhor tá esquecendo o abraço do pessoal lá. Verdade. Então um abraço aí. Quero mandar um abraço para os meus colaboradores, para minha equipe, né? Que sem ela eu não sou nada. Né? Um abraço aí para os meus... Giovanni, um abraço. Giovanni, Jennifer do Financeiro, Vinícius. Começou a falar os nomes, agora não vai poder esquecer. Ninguém. Errou. E o pessoal da equipe de segurança também, um forte abraço. O pessoal da manutenção.
Hoje o quadro de funcionários, nós temos hoje na área de manutenção, nós temos 7 funcionários. Né? 2 mulheres, né? E o restante homens. Ué, mas aí tem terceirizado que é de segurança, tem muita gente assim, né? Tem só de seguranças, nós temos 13 seguranças, claro que são divididos nos seus turnos. Poda e... na área de manutenção já é completo, né? Área de serviços gerais, manutenção, são jardinagem. Manutenção. Por enquanto são 7, mas com o tempo... Você sabe, isso é interessante. É porque você tem o seu custo operacional, que não é barato, né? Prestação de serviço hoje não é barato. Então você tem que quantificar. Então, hoje, a receita do condomínio é baseada no seu custo operacional. Então você tem que quantificar a sua área. A área que nós temos de manutenção ela é muito grande. Nós temos mais de 400 mil metros quadrados, né, que daí cada hectare tem 10 mil metros? 100%. 10 mil metros quadrados, né? Cada hectare. 10 mil metros quadrados. Então lá nós temos mais de 10 hectares, 100 mil metros. 46 mil metros, 46 hectares. Pois é, para cuidar dessa área toda aí. Tem mais. É porque lá nós temos o lago, nós temos a área do lago, temos uma APM, que é a área de preservação municipal, né, que nós temos que cuidar. E oferecer para o nosso condômino a melhor prestação de serviço que ele paga por isso, né? Ô Flávio, na parte de obras, eu queria ver qual que é a maior dificuldade de controlar essa turma de obras lá, de execução, né? E bagunça, sujeira. Limpeza lá deve... aquele transtorno de obra que todo mundo passa, que aí dentro de um condomínio é mais complicado ainda, porque tem as pessoas que estão lá, acho que hoje ainda a maioria está construindo, mas já tem uma boa população que está vivendo. Com certeza. Quem está vivendo não quer transtorno. Com certeza. O que está fazendo transtorno quer terminar para viver. Bruno, excelente pergunta, excelente pergunta. E é onde que o condomínio surge os maiores conflitos. Né? Porque de um lado você tem um proprietário que está construindo e o outro que está morando. Né? E eu quero dar ênfase para esse proprietário, morador que está morando, ele vive no condomínio. Não que o outro proprietário ele não tenha direitos, ele tem direitos, assim como o outro, mas o outro já está morando. Então, é importantíssimo que o proprietário que está construindo, ele siga as normas de construção. E isso são normas regimentais. Né? São normas do regimento interno. Mesmo ele seguindo, ele ainda não gera um transtorno para quem está lá, o vizinho dele. O vizinho dele tá construído e morando. Aí ele começa a construir esse cara do lado, né? Do que está morando. Isso. E aí ele está seguindo todas as regras, tudo certinho, mas não deixa de ele incomodar, gerar ruído, né? De gerar poeira, sujeira, né? E uma série de outras coisas. Olha, o morador ele compreende isso. Né? Ele compreende, o morador compreende. Agora, quando há um excesso, ou se não, o morador ele entende que o direito dele está sendo desrespeitado, aí ele vai procurar a administração para que a gente faça a ponte da boa vizinhança. Né? A gente vai comunicar com o proprietário. Né? Primeiro a gente faz um comunicado, né, verbal, porém, na maioria das vezes não é atendido. Porque às vezes, como nós estamos fazendo agora nós notificamos tanto o proprietário quanto o mestre de obra. Porque às vezes o proprietário ele terceiriza a obra dele. Né? A obra dele é terceirizada. E às vezes ele nem fica sabendo do que está acontecendo. Então agora nós notificamos o proprietário, o mestre de obra, damos o prazo necessário para que aquela solicitação seja resolvida.
Caso essa solicitação não seja resolvida, aí vai para o jurídico, vai notificação e o proprietário, se ele não cumprir com as normas regimentais, ele é multado, né? Só que não é de interesse da administração multar, não é. Porque a gente já sabe que o proprietário já está gastando, né? No entanto, tem o morador que já está morando, né? E é ele que fica escutando o barulho na hora do almoço, né? Que tem... 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, lá só. Hoje é a partir das 7h30 que é permitido os prestadores entrarem. Mas sempre tem aquele condômino, Flávio, que às vezes o horário de trabalho dele é 10 horas da manhã e ele quer dormir até as 9. Ah, é bom senso. Acontece também, né? isso? Acontece. E aí, 7h30 já estão batendo picareta do lado da cabeça Só dele. que aí o barulho... Aí que tá. Ele aceita esse... Olha, eu vou com ser... tranquilidade? Vou ser totalmente sincero. Na verdade, o morador, ele é flexível, ele entende isso. Ele entende que ele já passou por isso, que a partir das 8 horas, o pessoal é liberado a entrar às 7h30 e a partir das 8 horas que é permitido barulho. Ah, tá. Ele é permitido entrar na obra, mas o barulho... A partir das 8 horas... Não pode chegar às 7h30 já metendo na lixadeira pra cima, não. Acordar às 8 eu dormi demais também. Isso. Então, é um trabalho constante porque na obra sempre há uma rotatividade. E o mestre de obra, ele, às vezes, aquela equipe não é a mesma. Aí a administração, os nossos fiscais e o nosso supervisor, que é o nosso fiscal de obra, ele sempre vem retroalimentando as informações para o pessoal das obras. É constante, é um trabalho constante, porque a rotatividade dos funcionários também é constante. Porém, as construtoras que já estão acostumadas a construir lá dentro do condomínio, já exemplarmente, né? Até mando um abraço para todos os trabalhadores de lá. E eu vou ser sincero, é muito raro a gente ter problemas com o pessoal de obras, de relacionamento, porque a gente utiliza uma metodologia colaborativa. É claro, né? Coração brando e pulso firme. Né? A gente não está lá para atrapalhar o trabalho de ninguém. Porém, orientar de como eles vão executar o seu trabalho. É claro que de uma vez ou outra há discussões entre vizinhos, empregados e tudo, né? Existe. São várias cabeças, né? Então é onde que quando você desenvolve habilidades humanas, compreensivas, entende a empatia um do outro e tenta comum. Da câmera lá. Mas também é uma coisa que eu acho que tem um pouquinho da política da boa vizinhança, no caso do construtor também, né? Se tá fazendo muita sujeira, se propõe a ir lá, limpar, sempre tenta tratar o outro que tá olha, barulho ali. Matheus, hoje eu sei e falo assim, sem medo na consciência, que é uma educação. Porque a obra, ela pode sim, vamos dizer, uma bagunça organizada. Sim. É possível sim ter uma bagunça organizada. Né? Ou seja, por exemplo, isso é importantíssimo falar. Mas a gente vê muito, fazendo um parêntese aí, o pessoal na obra fala muito assim: não, doutor, isso aí não tem jeito de melhorar, não. Não tem jeito. Mesmo. Você quer ver um exemplo que você deve viver lá? Hoje a prefeitura está muito rigorosa na questão de sujeira no asfalto, né? E aí o pessoal fala: mas como é que eu vou pôr um caminhão de terra lá e não vou derramar terra e o pneu dele não vai sujar? Aí eu falo: pode sujar, mas antes dele sair lá de dentro, você lava que ele sai limpinho. Exatamente. Então, colocar o carinho, né, Bruno? Olha, botar o carinho. Dá trabalho. Claro que vai dar mais trabalho. Porque ninguém tá acostumado a lavar a roda de caminhão em obra. Igual, lá tem condomínio e tem obra. Eu trabalhei numa obra que tinha o lava-rodas, que era um local só para lavar roda de caminhão. Para sair da obra tinha que lavar.
É um detalhezinho que tem um ditado que fala o seguinte, que o impossível só existe quando o possível não é tentado. Então, aí vai da educação, da boa vontade, tanto do construtor e também da orientação que os nossos fiscais passam para a obra. Então, a gente passa as orientações. Só que, na maioria das vezes, a falta de costume leva quem está trabalhando lá na ponta achar que é muito difícil, não executa. E aí não está acostumado. É por isso que nós utilizamos uma linguagem colaborativa. Por quê? Na obra tem pessoas de todas as classes, né? Então você tem que usar uma linguagem adequada ao pessoal da obra para não ofender. Mas você tem que ser claro, né? Se você chegar com todas as vezes que eu mesmo fui nas obras, cheguei, fiz uma reunião com todos, né? Olha, posso contar com a colaboração dos senhores? Unanimidade. Pela forma que você chega, pela forma que você conduz. Mas né? se você não souber, se você não tiver essa forma, chega lá, foice para o seu lado, é inchada, pá, facão. É por isso que eu falo, Bruno, é a característica do gestor. Você tem que desenvolver isso, você tem que desenvolver as habilidades do gestor, que é a característica do administrador. Habilidade humana, que eu acho que é a principal. É a principal, né? Habilidade técnica, né? Que você tem que aprender as ferramentas necessárias para você conduzir, e habilidade conceitual. Então você tem que usar, igual na engenharia, você tem as ferramentas, você tem os procedimentos, os protocolos, né? As normas que você tem que seguir. Você tem que usar as ferramentas administrativas e de gestão de pessoas para você conduzir a situação. E uma boa comunicação também, né? Sim. De passar o que você está pensando de forma correta. Educação e firmeza, clara, concreta e definida. Você precisa usar esse tripé. Chegar com transparência, né? Colocar o seu ponto de vista, o que você pede. Pessoal, eu preciso. O vizinho de vocês tem uma criança recém-nascida. Não pode ligar o som, porque como não tem muitos moradores, o som propaga. Né? Física, né? Então, é engraçado quando a gente estuda administração, você acha que tem algumas matérias de cálculo e estatística que você acha que nunca vai usar, né? Sempre usa. Nem sempre volta usa. Pra atormentar. Usa, estatística, né? Então, tem situações que você tem que usar uma linguagem colaborativa com a turma. Né? E o pessoal tem atendido, sabia? Por incrível que pareça. Você chega... É porque todo mundo está ali para trabalhar. Ninguém quer dificultar o trabalho de ninguém. Porém, contudo, todavia, essa área de condomínio horizontal é nova, né? Assim, já tem em algumas cidades, já é normal. Agora, Goiânia é cheio de condomínios horizontais, né? Agora, nas cidades do interior que está virando novidade, até a pessoa se engrenar é difícil mesmo, não é fácil, né? Então, e tem os conflitos que vão existir. Né? Eu queria tirar uma... Quer falar? Pode falar. Eu queria tirar uma dúvida, assim, é um pouco voltado para a engenharia, mas eu também queria saber a sua relação com esse problema. Se no caso de construções, por exemplo, tem uma casa que está construída, o cara está vivendo lá de boa, e o outro está construindo do lado. Em caso de aparecimento de alguma fissura, alguma patologia, você também tem que entrar nessa hora para... Excelente pergunta. Só deixa eu dar uma complementada. No ano passado, no final do ano, acredito que foi em novembro, outubro, teve um vídeo que rodou aí no WhatsApp, Twitter, Instagram, do Muro de Arrimo. Do Muro de Arrimo, né? Então, foi em condomínio, né? Foi em condomínio. Se não me engano, o Alphaville. Foi. Acho que foi em São Paulo. Acho que foi em São Paulo, interior de São Paulo. Isso. Olha, Bruno, eu vou ser bem transparente. Quando o profissional não escuta ou não segue os procedimentos de construção, e principalmente também uma coisa que eu quero, o código de postura do município. Então, se tem um código de postura do município, tem que ser respeitado. Né? Tem ali o código de postura do município, tem o regimento interno do condomínio, que ele tem que ser embasado junto com
o código de postura do município não pode ser um de um jeito, outro de outro. Tem que ter ali um nexo entre o código de postura e o regimento interno, né? Então, se tem um casamento legal, ótimo, né? Então, você tem que seguir o que está ali. E o que foi estudado pelos engenheiros, se o muro de arrimo tem que ser com 2 metros, existe um porquê. Por quê? Né? Aí você explica, você passa, você orienta, né? Que aí entra na questão de engenharia, né? E você tem que levar em consideração esse aspecto técnico, né? Das normas, que nunca, assim, às vezes não é respeitado. Então, o que aconteceu de lá, que sirva de exemplo, né, para os outros condomínios, que tem que ser respeitado e fiscalizado, né? Então, a nossa fiscalização chega junto na fiscalização do muro de arrimo, devido os terrenos serem muito inclinados, né? Exatamente. E tem que fiscalizar para que se evite um problema lá na frente. E a fiscalização, ela atua igual a prefeitura atua, no caso da gente lá de obras públicas, ela atua diretamente no caso de ver se o projeto está sendo seguido? Sim, sim. E é uma luta, porque quando a gente se esbarra num descumprimento da norma, nós notificamos, né? E isso é até legal, porque imagina que é uma coisa que lá na frente seria fiscalizada pela prefeitura. Sim. Então, o nosso fiscal atua, né? A obra ela é fiscalizada semanalmente, né? É claro que nós temos lá mais de 52 obras em andamento nesse momento e outras que vão entrar. Não, 57 obras. Né? São 52 moradores e 57 obras hoje. Então, a fiscalização é importantíssima. Né? Então, tem que seguir à risca a fiscalização e, de preferência, com o embasamento e o acompanhamento de um profissional técnico, é um engenheiro. É fundamental que o engenheiro acompanhe, mesmo que seja semanalmente. Né? Ele tem que estar lá, ele tem que visitar, ele tem que apontar o dedo, olha, isso aqui está errado. Para quê? Não é para caçar as bruxas, não é isso. É para verificar se tem alguma coisa que possa ser modificada para evitar um acidente no futuro. E tem que verificar, né? Infelizmente, hoje, não só aqui no Brasil, você tem situações muito extremas da engenharia, de pessoas que fazem coisas totalmente fora da norma, tipo um pilar de 9. Aí você sabe que aquilo lá vai dar ruim. Mas esse exato. Pra que do pilar de 9? Relativiza, né? E é engraçado que a gente vai gostando dessa área de engenharia. Né? Porque a gente vai se familiarizando com tantos projetos, né? Uma casa. Tantos problemas também. E tantos problemas que acaba que você, querendo ou não, vai entendendo da coisa um pouco. Né? E é necessário, né, que o gestor ele entenda, e não é que ele vai trabalhar nessa área, mas que ele entenda dos processos, entenda um pouco da leitura de uma planta de arquitetura, pelo menos o básico, para ele entender. É tão interessante que teve uma época que um construtor, ele estava fazendo lá, tirando o nível da casa do terreno, e colocando lá o gabarito. Né? Eu passei, eles já estavam fazendo um muro de arrimo, já estava na altura de 80 centímetros. Eu passei, como você costuma, por isso que é importante o gestor não ficar dentro de 4 paredes, ele tem que andar, ele tem que rodar. E aí eu passei no lote, bati o olho e falei que estava errado. Estava fora do esquadro lote. Ixi, você nem engenheiro não é, não hein, sou, gente? Não sou. Olhei, bati e falei assim, falei pro fiscal, Giovanni, tá errado, pode chamar o engenheiro? Não, da obra, o rapaz que faz o agrimensor, né? Ah, tá, o topógrafo. Topógrafo, pode chamar o topógrafo que tá errado. Não tá não, tá errado. Vamos apostar que tá errado? Tá errado. E realmente estava 1 metro comendo para dentro do lote do vizinho. 1 metro. Puta merda. Aí
Aí conflito, né? Aí o mestre de obra joga a culpa para administração e não. Ainda bem que nós, antes de começar a levantar a casa, imagina se levantar a casa comendo um metro. comendo um metro. Nossa, só a confusão. A mão de obra. A mão de obra. Nossa, é por Com a casa isso. prontinha. Com a cara prontinha? Não. Até eu peço conta, vou embora. Né? Assim, de com falta de barata que constrói lá, imagina arrancar um tie dela só de 1 metro assim. Nossa, é um erro grotesco. Quadrado. É por isso que o topógrafo ele vai, faz a medição, tem a fiscalização do condomínio, justamente para que se cumpra a regra correta, né, para não fugir. Inclusive, eu e o Bruno tivemos lá para fazer um conteúdo que provavelmente já deve ter saído quando esse podcast for ao ar. Uma promessa. Vai sair. Eu acredito que essa semana já vai estar lá. E a gente mostrou um pouco dessa organização lá, que realmente tava, assim, a obra tava bem organizadinha, assim, limpo, na medida do possível, né? Não, as obras lá dentro do residencial lá é muito diferente da rua aí. Diferente dos iguais. Olha, mas Não, eu não vou só falar. talvez pelo nível, né, no alto padrão, mas pelas exigências lá fiscalização também e tudo. das Mas fiscalizações. não é fácil. Nós levamos. Diz que a árvore que produz bons frutos sempre é apedrejada, né? Né? Que já viu aquele pé de manga linda, maravilhosa, joga uma pedra lá para cair. É assim, não tem jeito, a gente tem que. E nós estamos ali para isso, para poder fiscalizar, para poder cobrar, mas tem forma de cobrar, né? Você não precisa cobrar com autoritarismo, você cobra usando aquela linguagem colaborativa, mas coração brando e pulso firme. Para você cobrar, mostrando, trazendo o construtor para a realidade. Olha, é assim, a gente não quer dificultar nada para o senhor. Pelo contrário, o que a gente pode fazer para o construtor, a gente faz. Né? E também para o morador que já está morando ali, né? Ó, e tem morador ali que está cercado de construção. Imagina, construção de um lado, construção de outro e no fundo. Né? Nossa. Imagina o barulho que ele. Cruzado, né? Tiro cruzado. Onde Então que vai ter imagina, né? Não é fácil para o morador. Então a administração tem que estar atuante ali, né? Firme, e não é fácil. E um trem que é bom ressaltar também que lá tem, né, que você contou, é sempre na obra que o cara vai fazer uma obra e tem que ter um engenheiro na obra. Você falou mesmo que seria uma vez na semana, porque hoje em dia, aqui no interior principalmente, né? Muitas obras que faz sem engenheiro e vai só com pedreiro mesmo lá e pautorando. E olha, é uma mas coisa que... por um lado, eu concordo com você, e por outro, tem também mestres de obras que têm uma experiência gigantesca. Não, claro, Né? eu não tiro o mérito. Gigantesca. Não, sem tirar o mérito, é juntar o conhecimento, a experiência do mestre de obra, o conhecimento técnico e a experiência também do engenheiro, para que os dois juntos desenvolvam uma obra, olha, 100%. E é, né? É assim que tem que ser, porque senão é uma obra. Exato. Não, tem mestres de obras ali que já está na 4ª, 5ª casa, né? O engenheiro também são... Sai de uma, cai sai noutra de uma, lá. vai para outra, porque tem... já tem a experiência junto com o engenheiro também, que sempre trabalham juntos, né? E vai embora. Ô, Flávio, mas dentre os problemas, assim, tenta colocar numa ordem os problemas que você enfrenta no dia a dia. Dentre esses problemas, tem lá que você falou questão de segurança, né? Tem a questão dos conflitos com os condôminos e tem as questões das obras, né? Tem os conflitos com o pessoal de obra, né? Com os funcionários da obra. Você tem os problemas de execução de obra, igual esse que você detectou e lá a obra invadindo o lote do vizinho. Qual que é o que você caracteriza assim, que fala, Bruno, esse acontece direto. Esse acontece direto. Esse é o mais custoso que a gente eu vou dizer assim. Não fala que os caras das obras estão envolvidos nessa primeira lista, não. Não, vamos supor, você aprova um projeto. O projeto tá ali, tá aprovado, certo? Beleza. Né? Então, para nós,
O projeto está aprovado na prefeitura, aprovou. No entanto, no desenrolar da construção, vai surgindo situações que às vezes o proprietário, né, ou a proprietária, tem como mudar aqui, tem como alterar aqui, né? Então são essas alterações que gera complicações para nós. Por quê? Vão partir para a área de hipermeabilidade. Então você tem uma cota de hipermeabilidade que você tem que cumprir, porque está lá no código de postura do município. Que você tem que seguir a regra. Por que tem que seguir? Porque já foi feito um estudo ali que, se não tiver aquela água impermeabilizando, vai causar problemas de infiltração, né? Que a água tem que infiltrar. Tem que fazer aquela infiltração ali no solo. Então, esse é um dos grandes problemas, que as alterações que não são comunicadas. Sabia que era as obras. Que não são comunicadas para a administração. É porque é o seguinte, é importante comunicar, porque é um trabalho conjunto, porque o proprietário vai lá, ele está aprovado de um jeito e executa de outro. É a comunicação colaborativa que você comentou, né? Exato, que não existe. É por isso que tem que ter a fiscalização. Porque aí o nosso fiscal estava projetado para isso aqui, porque senão ele vai ter um problema lá na hora de tirar a BITS. Né? Ele tem que, na hora de tirar a BITS, aí os fiscais da prefeitura vão lá, cadê a impermeabilização? E é justamente isso que eu estava conversando, inclusive, com a Ana Carolina, minha namorada. Aí. Vou mandar um beijo pra ela. Como sempre, né? Não pode faltar. Na verdade, eu não tava falando isso com ela, não, só pra mandar um beijo mesmo. É isso aí, Aí isso ela não falando apanha. que eu sou um pouquinho mais restritivo quanto a isso, sabe? Essa questão de alteração, eu acho que se o cara aprovou desse jeito, tem que ser desse jeito. Você só comunicar, eles comunicaram vocês. Mas aí quando você, a prefeitura, por uma casa, por um milagre, chega lá e fiscalizar, vocês vão ter aprovado também uma mudança. É aí que entra o problema. Mas, Matheus, às vezes, eu não digo que tem que ser assim, 880. No entanto, vai ter alguma modificação. É normal de existir modificações no projeto, mas elas têm que ser comunicadas lá para nós, para a gente analisar. E mostrar os benefícios daquilo. Ou alguma coisa que até mesmo o arquiteto ou o construtor não percebeu. Teve um fato de uma obra lá dentro, dos nossos fiscais, não era responsabilidade dos nossos fiscais, eles fiscalizando, eles viram uma escada sendo construída de mau jeito. Né? Aí o nosso fiscal, não, eu não posso deixar, eu tenho que avisar o proprietário. Ele foi e avisou o proprietário que a escada estava sendo construída não seguindo os padrões corretos. Viu alguma irregularidade e dito e fato. Né? Verificou, não era obrigação do condomínio, porque já era parte de projeto da obra. O que nós fiscalizamos são os recuos, afastamentos e a impermeabilização, se está sendo cumprida, né, corretamente. E a questão de altura também. Então, isso aí é um horário... Aqui, ó, para passar a figuinha aqui nos nossos entreliçados lá de cá. Vai tirar o foco. Eita, pode. Deu problema pro Zé Vitor, que é arrumar o foco de novo. Rapaz, olha que. Não é todo dia que tem isso aqui, não. É só Nossa Senhora. O Bruno prometeu lá pro senhor e cumpriu, né? Pessoal, isso aqui é o famoso torresmo lá do Jacaré. Nossa, o trem bom, né? Esse é bom. Divulgação gratuita aí, viu, Jacaré? Do próximo veio o desconto. Não, tô respacado aqui. Tá bom, né? Então, essa questão vamos comer, gente. da impermeabilização, né, de alterações do projeto. E outra coisa que é importante, que sempre tem, é a questão da limpeza e organização da obra. Né? Por que eu falo isso? Porque se a obra não está organizada, é uma obra bagunçada, cheia de entulho, cheia de lixo dentro da obra, o que isso pode ocasionar? Acidente. Não somente acidente, mas são criadores de insetos, escorpião. Né? Então isso gera um outro tipo de conflito. Né? E às vezes nós somos obrigados a acionar até a Secretaria de Saúde para poder fazer a fiscalização lá dentro. Né? Não que nós queremos que a obra seja multada ou
notificada, mas porque às vezes nós tentamos todas as formas possíveis, né? E a única forma que sobrou foi notificar. E tem aquela coisa também, né? Uma obra organizada é uma obra que acaba. Se uma obra é totalmente bagunçada assim, ela não acaba. Vai ficar Não, lá, e uma coisa que eu percebi... Vai arrastando, né, Matheus? arrastando. Quando você tem uma bagunça organizada, você consegue achar... Viu, Bruno? Esse aqui é torresmo. Esse é o nossa torresmo do senhora. frango, ó. Esse é bom. Não, eu vou comer. Olha só, quando você tem uma bagunça organizada, às vezes o seu mestre de obra olha, não, ali tem aquela tábua ali, não vou precisar de comprar, não. Então, reduz gera até economia para a obra. Né? Aquela organização dentro da obra vai gerar uma economia na obra. O grande problema de obra é isso, é desperdício e o planejamento, que é o que eu falei do meu tolerância zero para modificação. Isso. Outra coisa, olha, a associação, a nossa manutenção, nós treinamos o nosso pessoal a aproveitar materiais descartados das obras. Né? Então, muitas das vezes, na maioria das vezes, nós não precisamos de comprar brita, areia, né? Que às vezes o próprio proprietário, Flávio, não vou precisar mais daquela areia não, você doa, faz o que você quiser. Então nós recolhemos essa areia, essa brita, vai para um local determinado, onde nós temos lá a nossa área de armazenamento, e nós utilizamos essa brita, essa areia, em benefício do próprio condomínio. Ou seja, a gente diminui o custo, né, operacional ou de construção lá para as áreas de manutenção do próprio condomínio. E lá hoje, né? Lá é novo, né? Relativamente novo, lá Terra de Toscana. Quantos anos, Flávio? Quanto tempo que começou assim? Liberou para construir? Foi liberado para os proprietários e no dia... tempo aí. Aí eu entrei... Foi liberado... Só um parêntese. DJ Foi liberado para os proprietários no dia 21 de fevereiro de 2015. Que foi entregue oficialmente para os proprietários construírem. 8 anos. Então, é um condomínio novo. Né? Fala, pô. Passou aí por várias crises, né? Mas lá hoje tem muita manutenção já? Muita manutenção de obra que eu falo, né? No caso disso, de obra, do parques, essas coisas. Tem muita manutenção de coisas que foram feitas e já estão dando algum problema ou não? Todo dia. Não, é o seguinte, manutenção é constante, né? Então nós temos, na área de manutenção, nós temos a obrigatoriedade de varreção de rua é do condomínio. Por exemplo, manutenção das sarjetas do meio-fio, né, é do condomínio. Aí entra na área de construção, que nós temos que, às vezes, terceirizar ou contratar um engenheiro para dar instrução. O asfalto, né? Já chamamos aqui o Bruno muitas vezes. Bruno, como é que eu tenho que fazer essa recuperação do asfalto? Técnico. Por né? isso que eu falo que lá tem obra todo dia. Ó, lá já problema, abriu. né? Já abriu mais bueiro, né? Isso. Já fez ligação de bueiro. Já abriu mais boca de lobo, porque tinha ponto de poçamento de água aqui. E isso você vai vendo. Melhorar. Interessante essa pergunta. Umas grelhas, né? Isso. Umas grelhas enormes. Então, serviço não para. Serviço é como se fosse sempre uma mini prefeitura. Né? Uma mini prefeiturazinha. Tipo assim, lá. Uma mini prefeitura. Né, parte elétrica também, deve ter que dar uma... Parte elétrica, hidráulica, nós temos um lago que você tem que dar manutenção, às vezes você tem que chamar pessoas qualificadas na área para você pegar orientação, porque cuidar de lago não é fácil. Eu não vi esse lago. Né? Você tem que tirar... Você tem que tirar o pH do lago para verificar como é que tá as condições daquela água, porque senão o peixe vai adoecer, né? Então você tem que aprender de tudo um pouco, né? Então o gestor de condomínio, onde tem lago, onde tem área verde... Teve uma discussão na assembleia para ver que peixe que ia pôr dentro do lago. Oi, pode pescar lá? Pode, pesca esportiva e leva o que tiver de tilápia, pode levar. Cada condomínio queria pôr um tipo de peixe. Aí o Flávio falou, não, peraí, vamos contratar um especialista para saber que tipo de peixe que põe aqui.
Isso. Porque senão, se você Temperatura for atender da todo água, mundo, pH, né? Não, eu tem até tem quero que agradecer tudo, né? alguns condôminos também que sempre tá ali para nos apoiar, que entende de pescaria, né, que sabe desse ramo, né, que já é acostumado. Flávio, ó, esse tipo de peixe você pode colocar, esse outro Vai não. te dar problema, vai ter um problema assim. Então eu assim. agradeço aí vários condôminos que nos sugeriram, né, nos orientaram nesse ponto aí. Muito obrigado aí pela orientação e pela dica. Né? Que aí a gente busca os profissionais competentes que embasa tecnicamente para... E uma coisa importantíssima que não é nada direcionado isso é o administrador que falou. Não, é tudo técnico, tudo parecer técnico, embasadamente, com embasamento tanto jurídico, contábil, né? E cada um na sua área. Voltando a esse negócio do peixe, eu lembro que tinha um condômino que queria colocar um peixe que parece que era predador. E aí o outro falou assim, não, moço, se colocar esse peixe aí, vai ficar só ele na represa, porque ele vai comer os outros, e aí ele predomina, reproduz demais. Eu não sabia disso na época desse trem lá, eu não sabia dessa... Na verdade... Aprendi lá na Assembleia. Na verdade, nós colocamos sim um peixe predador, porque nós temos lá tilápia e lambari aos montes. Né? Então nós tínhamos que controlar isso. Aí nós fomos buscar conhecimento técnico lá do projeto Tambacu, né? Mando um abraço aí para Lília, para sua equipe, né? São pessoas extraordinárias que sempre deu orientação técnica para nós. E precisa, né? Informações técnicas precisas. E isso ajuda, Bruno. Essa ajuda técnica é importantíssima, porque ali o lago é tão delicado, porque se esquenta demais, o peixe sente. Se esfria demais, também o peixe sente. Se a água suja demais, o peixe também sente. Então, é um equilíbrio. É um equilíbrio. Então, você tem que estar em monitoramento. Então, nós temos o controle do pH, né, da água do lago, se está baixa, se não, né? E é uma gestão constante. Ó, Flávio, é um desafio, hein? Que pensa na quantidade profissional que você precisa para administrar um condomínio desse, né? Porque você precisa do engenheiro para tirar, né, ver questões técnicas de engenharia. Você precisa desse profissional, nem sei o que, piscicultor, que pessoal nessa área. Com piscicultura. Biólogos, né? Biólogos. Aí, e por aí vai, né? De psicólogo a engenheiro, passando por médico, por advogado. Olha, uma coisa que eu aprendi. Você não pode tomar decisão no achômetro. Não, isso aí é caixão e vela preta. Se não souber, procura quem sabe, né? Exato. E aproveitando aí, a gente perguntou qual foram os pontos negativos, as piores coisas, e assim, qual que foi a melhor coisa que você vê que aconteceu assim lá em específico? No sentido de... No Terra de Toscana que aconteceu? Sim, eu acho que é muito bom a questão da realização de ver a coisa crescendo, né? Não, sim. Ali a gente acompanhou desde a primeira casa até hoje. E ali... a construtora que nos conheceu, que nos levou para cá, nos trouxe. Né? Na verdade, quando eu vim para Jataí, eu vim prestar serviço lá na Agropecuária Rio Paraíso, né? Do seu Alessandro, o italiano, proprietário, né? Onde eu agradeço de coração a ele pela oportunidade que ele abriu as portas lá da sua fazenda para que eu realizasse um trabalho de auditoria interna, que era a minha função de processos, e foi um presente trabalhando lá na fazenda. Durou 9 meses. Aí a construtora descobriu que eu estava aqui em Jataí, que essa construtora, olha só, a construtora que construiu ali o Terra de Toscana, ela está dentro da cidade empresarial que eu trabalhei. Aí eles descobriram que eu estava morando aqui em Jataí e foram me buscar lá na fazenda. Olha lá. Vai lá fazer a implantação para nós. E eu havia brincado, né, que eu nunca mais ia mexer com condomínio. Né? Mas tá no sangue, né? Isso quando você gosta, você ama trabalhar com isso, né? Que você tem que respeitar isso. É importantíssimo. Quando e você aí, o coloca...
pessoal que te indicou é porque com certeza você plantou boas sementes lá, né? Isso, aí o pessoal foi me buscar, fizeram uma proposta, né? E aí eu saí lá da fazenda, né? E vim prestar serviço para o Terra de Toscana. Então eu acompanhei a implantação desde o início, né? E estamos lá até hoje. Né? Os condôminos estão tendo paciência com a gente até hoje. E outra coisa que é importante nessa área de gestão é a questão da segurança. Né? Então, como eu falei desde o início, né, eu tenho curso de formação de vigilante para mim tentar entender como é que é essa área de segurança, porque é fundamental também, porque você tem estresse também no seu quadro de funcionário, né? Então, uma pessoa trabalhando armada, né, não é fácil, você tem que saber lidar com a equipe, né? Às vezes tem situações também importantíssimas na obra, que o servente às vezes não ficou satisfeito com o pagamento, aí ele vai tirar a satisfação lá com o mestre de obra, aí tem discussão, tem briga, e aí o pessoal chama quem? A segurança para tentar intervir. Aí aí nós temos o treinamento, o processo, nós não agimos com poder de polícia, não, poder de polícia é da polícia. Né? Então nós fazemos o primeiro atendimento até a autoridade competente chegar. Então tem um procedimento que você de segurança que nós temos, né? Para poder você conter ali uma discussão, uma briga, e graças a Deus o sinistro e a ocorrência tem sido poucas nesses 8 anos aí de entrega para os condôminos. O senhor trabalha como se fosse um prefeito, né? De coordenar. Tem um amigo, um morador, que me apelidou lá. Ô, prefeito! Me liga, ô, prefeito! Gente finíssima, Adriano, um abraço, tá? Adriano Baru. Prefeito do Terra de Toscana. Agora só podia, prefeito, comer um pouquinho, relaxar, tomar uma água, tomar um suco. O seu suco tá aqui, ó, esquentando. Isso é bom, né? Faz o favor de ficar mais à vontade. Mais relaxado. Mais relaxado aí, porque a prosa aqui ainda vai longe. Ou não? Rapaz, e tem história, viu? Já estamos nos finalmente, né? E tem história pra contar. Tem muita história, né? Todo dia ali tem monotonia no seu serviço, assim, falar um dia é igual o anterior? Não. O Bruno não é comentou isso comigo sobre nosso serviço lá. E eu não tinha parado de pensar isso. Não tem um dia que a gente não faz uma coisa diferente. A gente sempre tá fazendo uma coisa diferente, é um trem... Não, num condomínio desse aí, então, meu amigo, você chega lá e fala, qual que é a boa de hoje? Até cuidar de peixe. Não tem, é só quati, bucha. O que tá pegando? Qual que é o nome daquele bicho que você falou que tem lá? Ornitorrinco. Grandinho, que você falou? Cobra, Tamanduá? Lá tem cobra, lá tem... Cobra toda hora lá. Inclusive, nós vamos fazer o treinamento de brigada de incêndio, a equipe, né? Que tá incluso também... de animais peçonhentos. Lá nós temos a caixa, nós temos o alicate, nós temos o gancho para poder captura de cobras. Sim, nós capturamos a cobra, o animal peçonhento, não matamos, colocamos na caixa e levamos lá para a Secretaria do Meio Ambiente para eles dar o andamento técnico, né? A destinação correta. Antigamente nós levávamos no bombeiro, mas aí agora a gente está levando para a Secretaria do Meio Ambiente. E agradeço. Deve soltar no mato aí, em algum canto. Deve ter uns cantos próprios para elas viver. Né? Não, e quero agradecer também ao pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, que todas as vezes que a gente leva, nos atende super bem, né? O veterinário, todos eles, né? Não, aquele é só do Flávio. Você não comeu? Não entrega não, Flávio. Não comeu, agora passou da hora. Muito agora bom. esfriou. Vou pegar o menorzinho. Muito bom. Bater um limãozinho. Não, cara, passou da hora. Mas não tem monotonia, tá? Frescura. O Matheus, ele acha que ele é o cara mais fitness no mundo. Acabei de comer um frango, velho. Era a primeira vez. Eu vi, tirou a pele, não sei o quê. Cara... Só essa parte aqui que não tem gordura, é 0% gordura. Tentando ficar no shape, né? E você acha que as coisas não acontecem
Quando você acha que as coisas não acontecem, é quando acontece. Então, o condomínio trabalha com prevenção, né? Então, tem que ser constantemente reavaliar os seus... o planejamento, você tem que ter seu planejamento, tem que reavaliar constantemente. E com a ajuda de profissionais competentes. Você não faz nada sem os profissionais adequados para aquela área. Mão de obra está difícil, tá? Né? Então você tem que ter aí um leque de profissionais ali. Nós temos eletricista, né? Nós temos lá uns 4 eletricistas, ótimos, excelentes, mas eles são tão bons que você liga para um, naquele momento não pode. Aí você liga no outro, também tá ocupado. Aí você liga no outro, tá ocupado. Né? Aí você tem que dar um jeito para você precisar de... Né? Porque a iluminação pública, quem troca é o condomínio. A prefeitura não pode, né, devido à lei de loteamentos, né, que temos os loteamentos fechados, toda manutenção interna é o condomínio que tem que executar. Fazer. Lixo eles buscam fora, né? Agradeço também. Mas você que recolhe interno também. Internamente lixo, nós recolhemos tudo, né? E levamos para os nossos contêineres que fica do lado de fora. Eles vão lá e coleta só naquele container. Queimou a luz do poste, você que vai lá e... A administração que tem que providenciar a troca. É bom para diminuir o custo da prefeitura. Mas é uma polêmica, né? É uma polêmica grande, gigante, porque todos pagam IPTU também, né? Não é só aqui em Jataí, em todos. Essa lei é válida nacionalmente, né? Eu acredito que sim, né? Em Goiânia também, nos condomínios onde eu passei, né? Nós que fazemos a manutenção. Às vezes você tem uma parceria público-privada, mas isso tem que estar sancionada na lei municipal. Tem que ter lá mas eu acho que a lei, imagino que seja assim, né? Se é um ambiente, um lugar privado, então não é qualquer um que pode entrar lá dentro, né? Isso. Então o poder público também não tem que mexer, não tem que mexer, porque não é um negócio público. De um aglomerado de gente, mas não é de todo mundo. É um público limitado, né? Você não pode falar, quero atravessar a rua, quero passar no meio desse condomínio, não tem jeito. Um grande problema que a gente enfrenta: esgoto. E esgoto também, é a manutenção no asfalto, tem que fazer. Tem que fazer. Então, olha só o tanto de coisas que é feito. E lá, nossa gestão, ela é muito enxuta. Porque todo o gasto você tem que repassar pro condômino, né? Pro associado. E a nossa previsão, ela é analisada, verificada, analisada de novo, manda-se para a diretoria para depois ela ser aprovada. Né? Porque é enxuta mesmo. Né? Porque qualquer alteração impacta a taxa de condomínio. Né? Isso aí. E esgoto? Ninguém gosta de mexer com esgoto, né? Não, ninguém. Moço de Deus. Quando a gente foi fazer a adequação do nosso esgoto lá, lixo e comendo, né? Se fosse a mulher, já tava falando, eu não vou comer mais não. Mas é uma experiência maravilhosa pela qual eu passei, né? Que foi a adequação do esgoto. Né? E tá sendo, né? Porque agora a manutenção é feita por nós. A gente tem que contratar, quando entope, nós temos que contratar a empresa terceirizada para poder executar. Né? Então e às vezes, se na cidade só tiver uma empresa, pensou no caos? Ainda bem que nós temos duas, né? Não sei se tem, nós temos duas hoje aqui em Jataí. Né? Quando uma não pode, está ocupada, tem que ser a outra. Mais alguma pergunta, meus amigos? Mais alguma consideração? Porque nós já estamos nos 45 do segundo tempo. Precisamos encerrar, tem que agendar já outra conversa já para continuar o papo. Tá sendo essa foi. Na verdade, todos os últimos papos estão sendo tipo, nós tá aqui, acabou a conversa, mas ainda tem muito para falar, mas tem que parar para falar. Mas queria agradecer o Flávio aí pela
pelo tempo cedido aí pra gente, pra explicar um pouco da parte de condomínios, que era uma parte que eu particularmente não conhecia tanto assim. A gente veio de fora e não imagina a quantidade de processos, métodos que tem ali pra ser seguidos, protocolos, né? Então, só agradecer mesmo aí o senhor por ter vindo aí. Para mim foi um privilégio estar aqui contribuindo, né? E participando aqui com vocês. Muito obrigado. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Tá, e quero mandar um abraço também pro meu garoto Eduardo Sena Franco Borges. opa, Filhão, um abraço, te amo, Ô, viu? sou Eduardo. Ó, curte nós aí, compartilha com os colegas. Isso aí. E Mano. aproveitando aí, segue a gente nas redes sociais, @Intrelicados, não tem o C Instagram. cedilha. Spotify. Instagram, Spotify, YouTube. Tudo que você pensar tem. Só procura. Isso aí. TikTok também. TikTok também. Então Um abraço. segue a gente lá, tamo junto. Valeu. Valeu. Até logo.